O Governo e o Ministério da Saúde, liderado por Ana Paula Martins, em particular, estão agora debaixo de fogo por causa da crise no INEM. Vai agora direto ao assunto. Na tarde política da Rádio Observador, alguém que foi Ministro da Saúde 2 vezes, em 2 governos socialistas, enfrentou dificuldades políticas, expressão do próprio na altura, como a de avançar com o encerramento de urgências. António Correia de Campos, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Observador. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar. As falhas no cumprimento de serviços mínimos durante a greve dos dos técnicos de emergência pré-hospitalar são assumidas pelo Governo e pelo Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, mas ainda há aqui pontas soltas sobre a quem imputar responsabilidades. Os sindicatos empurram para o INEM, que não teria definido escalas para o cumprimento desses serviços mínimos. O INEM diz que notificou os trabalhadores. Não é claro ainda se o fez com a antecedência devida. A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde está a investigar. Há também inquéritos abertos pelo Ministério Público. A Ministra Ana Paula Martins esteve bem ao garantir que o INEM fez o que devia e ficar com a tutela do Instituto vem resolver alguma coisa? Bem, antes de mais, eu creio que deve ser saudada a coragem e a frontalidade da Ministra de ter assumido as responsabilidades. Eu acho que isso é muito importante porque é muito raro. É muito raro ver-se um responsável assumir entre nós as responsabilidades pelos atos praticados pelos que estão sob a sua alçada. A tendência que existe em muitos sítios, em muitos momentos, é de sacudir as culpas e culpar, ao fim e ao cabo, quem está abaixo dos dirigentes. Isso, portanto, é um primeiro ponto que eu gostaria de saudar. Agora, ao mesmo tempo que faço esta saudação e este elogio, eu tenho que reconhecer que o gabinete do Ministro da Saúde funcionou muito mal, ou funciona muito mal. Porque é evidente que qualquer gabinete sabe que um pré-aviso de greve é uma matéria da maior delicadeza. É necessário. Quer dizer, sempre, é como se fosse uma campainha que estivesse a tocar permanentemente. A primeira coisa que se deve fazer, o chefe de gabinete, a primeira coisa, deve estar absolutamente atento e ao menor sinal de instabilidade social. Tem que ser ele o próprio gabinete a tomar a iniciativa. De saber o que é que existe, o que é que causou aquela instabilidade e como resolvê-la. Ora bem, as informações que têm vindo a público são no sentido de que houve uma certa displicência, como que se fosse qualquer coisa que não nos dizia respeito. Bom, isso tudo paga-se muito caro. O grande problema que nós enfrentamos neste momento é o problema da segurança e da confiança. Os cidadãos precisam, como do pão para a boca, de ter confiança nos serviços públicos e, sobretudo, nos serviços de saúde e, sobretudo, dentro de saúde, dos serviços de emergência. Mas essa confiança acaba por ser dada com a Ministra dizer que toma 70% do tempo que tem de serviço para se dedicar ao INEM. Isso vem resolver alguma coisa? E falou nas responsabilidades. Além de assumir responsabilidades, sim. É preciso ser consequente? Não, é evidente que o ato de coragem de assumir responsabilidades é importante, mas é muito simbólico. Ela, suponho eu que quis significar com a sua dedicação a 70%, que provavelmente não corresponde nem pode corresponder de maneira nenhuma fisicamente à realidade, porque tem muitas outras coisas de que se ocupar. Suponho que ela quis significar que ia atribuir uma alta prioridade a este problema. Bom, isso... Quanto mais não seja neste momento, Neste não é? momento, sim, quer dizer, isso é positivo. Agora, tem muito que fazer, porque, e sobretudo tem que saber escolher as pessoas. Quer dizer, os portugueses viram... Vai a terceira escolha do Presidente do INEM. Os portugueses viram perante a televisão um Presidente do INEM que foi mandado calar por uma assessora do Ministro. Da Ministra. Quer dizer, e viram, uma pessoa com uma enorme... E ficou por responder a pergunta se o pré-aviso de greve, aliás, se a indicação dos serviços mínimos foi feita com a antecedência devida ou não. E por uma enorme insegurança. Ora bem, a Sra. Ministra teve a capacidade, não direi coragem, mas teve a capacidade de demitir a anterior direção do INEM. Bom, com certeza pressupunha-se que tinha em seu lugar gente capaz. Mas o presidente seguinte ficou uma semana.
Pois, esse por acaso até era um bom profissional e percebeu que não tinha grandes condições para ocupar o lugar, mas é uma pessoa muito bem treinada e capaz. Portanto. E, portanto, deve ter pensado que, ou melhor, não consegui, com certeza não recebeu as garantias que considerou necessárias. E provavelmente essas garantias passavam também pela situação laboral e pelas condições de trabalho dos Mas há um pessoal. problema estrutural no INEM. É possível que um serviço de emergência para funcionar esteja dependente de horas extraordinárias? Pois, esse é um problema estrutural, como refere. Quer dizer, é evidente que todos estes serviços de emergência têm que depender, de certa forma, de algumas horas extraordinárias. A questão está em saber se dependem 50% ou 60% de horas extraordinárias, que é uma dependência excessiva. Vamos admitir 20%, 30%, até 35% de horas extraordinárias em momento de ponta. Seria agora em permanência dependerem. Porquê é que isto acontece? Porque as pessoas são mal pagas e as horas extraordinárias arredondam o vencimento. Claro. E, portanto, as pessoas são quase coagidas material e também moralmente a fazer isto. E porque gostam da função. A função, ainda há pouco estive a escutar no outro canal da concorrência o testemunho de alguns desses profissionais e é patente o amor que estas pessoas têm pela profissão, o prazer que sentem, a estamina com que lidam com estes problemas. E, portanto, agora não se pode construir e fazer manter um serviço a pensar apenas nestes fatores que são fatores imateriais. Uhum. Já agora deixa-me perguntar-lhe se num serviço de emergência a greve às horas extraordinárias deve também implicar serviços mínimos. Sendo que aqui, aparentemente, pelo menos com um sindicato, no acordo de trabalho, está previsto. Não, isso não é um pormenor da técnica jurídica e de direito laboral que eu não posso responder. Agora, o que significa, os serviços mínimos foram criados para, digamos assim, evitar que a fruição do direito de greve cause um prejuízo maior do que a não fruição do direito de greve. Isto é, cause na população, nos assistidos, naqueles que vão sentir os efeitos de greve, um mal, porventura, maior do que aquele que seria se houvesse uma repressão uma não aceitação dessa situação. E, portanto, é aqui um equilíbrio entre prejuízos e direitos, não é? E é necessário usá-lo e fazê-lo. Agora, neste caso, dá a ideia que não houve o cuidado necessário. É evidente que agora parece haver condições para isso, parece haver passos, quer dizer, não sei se já há passo social, mas pelo menos há consentimento do sindicato respectivo para poder, digamos assim, aceitar as condições. É necessário atuar rapidamente. Não aceito os argumentos de que não há recursos, porque neste caso até há recursos. Há funcionários suficientes? Há técnicos suficientes? Não é isso. Recursos financeiros. Recursos financeiros, porque o INEM, a senhora e eu próprio todos nós pagamos uma parte do nosso prémio de seguro automóvel vai para o INEM. E, portanto, isso são verbas que, somadas, são muito importantes. E essas verbas permitem que o INEM se modernize, que tenha helicópteros, ou alugue helicópteros, ou compre ambulâncias com frequência e tudo isso. Portanto, E como é que se explica que até outubro as ambulâncias tenham estado paradas durante mais de 6.000 horas? Provavelmente por falta de recursos humanos. Quer dizer, portanto... E há uma discrepância também aqui na questão dos recursos humanos. A Ministra disse ontem que são precisos pelo menos mais 400 técnicos no INEM. Sim, hoje ouvi falar em 1.000... Hoje na imprensa vem 1.100, dizem os sindicatos, sendo que há uma semana o Presidente do INEM dizia que eram precisos 40 para os centros de atendimento. Portanto, há uma discrepância muito grande aqui nos números. É assim tão difícil traçar um retrato completo de quantos são, quantos faltam e contratar depois os profissionais? Não deve ser difícil. Agora é necessário que alguém, quer dizer, o gabinete encarrega alguém de identificar verdadeiramente essa situação, esse problema, quer dizer, porque repare, quando as pessoas chegam de novo,
Quer dizer, o Sr. Presidente do INEM, que eu não conheço pessoalmente, não faço ideia, sei que é um militar, deve ser um militar brioso e como exemplar folha de serviço, não ponho isso em causa. Agora, é uma pessoa que provavelmente tinha pouca ou nula experiência da matéria. E portanto, tem funções de diretor-geral, tem funções de dirigir equipes de centenas de pessoas. Portanto, não é qualquer pessoa. E, por outro lado, treinado no setor militar, pode tender a pensar que basta dar uma ordem para que ela seja cumprida. Na vida civil, como todos sabemos, nas administrações, não é assim que as coisas se passam. A ter de haver uma consequência política, neste caso, seria a saída do Presidente do INEM e não da Ministra? Eu não sou julgador político para poder debitar nessa matéria. Até porque este Presidente do INEM está em regime de substituição e portanto, também apanha uma situação, digamos, em andamento. Substitui o médico anestesista Vítor Almeida, que fica muito pouco tempo no cargo e acaba por sair, e está como se diz, por vacatura do cargo, não é? Está em regime de substituição. Bom, essa história do regime de substituição é outro grande erro da nossa administração. Quer dizer, os regimes de substituição são previstos para 6 meses. São previstos para 6 meses, mas quase todos eles ultrapassam e duplicam e até às vezes triplicam esse espaço de tempo. Porquê? Porque se criou e se inventou no início da Troika a criação da CRESAP, que é um modelo importado dos sistemas anglo-saxónicos do Westminster e completamente desadequado ao nosso país. Tem uma vantagem, não tem só inconvenientes, mas tem a vantagem que seleciona pessoas. Mas estas 3 pessoas selecionadas são apresentadas ao Ministro e o Ministro escolhe um desses 3. Sistematicamente, os Ministros tendem a escolher pessoas próximas ou não desafetas, pelo menos, ao partido político que o apoia no Parlamento. Não, é uma tendência natural. Agora, o que já não é natural é que o regime de substituição vai conferir a quem o utilize um privilégio de experiência que pode arrolar no seu currículo, que com certeza vence todos os outros candidatos que não tenham passado por aquele lugar. Portanto, isto é gato escondido com o rabo de fora. Não tem sentido nenhum isto. Já devia ter acabado há muito tempo. Mas deixa-me só perguntar outra vez, porque o Presidente do INEM, enfim, é militar de formação e de carreira, mas é médico também, não é? Licenciou-se na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Nova de Lisboa. Portanto, tem conhecimento técnico da questão. E deve ter toda a boa vontade para aprender, mas os diretores-gerais não podem ser treinados em serviço. Isto não é assim. Quer dizer, é preciso ter alguma... A questão da formação é outra questão muito importante no INEM. Então não é, quer dizer, é preciso saber se havia ou não havia pessoas que tivessem prévia experiência no cargo e que se tivessem em condições de se poder candidatar, ter as atribuições, ter a formação de base. Problemas aqui na seleção de quem poderia vir a liderar o INEM. Mas isto não é apenas, este problema não é apenas do INEM, passa-se em relação a todos os lugares de direção-geral na administração pública, todos os lugares superiores. Correia Campos, gostávamos ainda de ouvir sobre uma medida que foi anunciada esta semana, a passagem de 7 unidades locais de saúde a centros clínicos universitários. A Ministra da Saúde anunciou essa mudança no Parlamento. Será, portanto, a reversão da grande reforma que Fernando Araújo, o antigo diretor do Serviço Nacional de Saúde, considera ter feito. Encontra mais vantagens ou mais desvantagens nesta mudança? Bom, antes de mais, vai uma grande diferença entre o anúncio de uma medida e a sua execução. E a verdade é que este governo tem a proporção entre medidas anunciadas e as medidas executadas é muito baixa para este segundo aspecto. Deixe-me só até contextualizar aqui que a Ministra diz que segue uma recomendação de um grupo de trabalho, de uma comissão independente, mas o relatório final ainda nem sequer foi entregue. Mas sim, sinalizou que vem aí esta reversão. Pois, é evidente que o
o que se pode estranhar é a instabilidade e a insegurança que isto tudo traz. Então mudámos radicalmente de um sistema em que os hospitais e os centros de saúde estavam separados e tinham inconvenientes, sofriam de inconvenientes, por isso, certamente, para um sistema que tinha que ser geral, universal, aplicável a todo o país, em que hospitais centrais, gerais, especializados ou não centrais, distritais, pudessem estar associados aos cuidados primários. E agora há uma exceção para 6 ou 7 estabelecimentos que têm acopladas funções de ensino, escolares, e, portanto, isso é mais outro fator de instabilidade. Eu não posso pronunciar se a medida é correta ou não correta. Teria sido provavelmente correta se fosse preparada, arquitetada desde o início. Agora, começar numa linha. Quer dizer, repara, isto é tudo numa altura em que os serviços ainda não estão consolidados em relação à reforma Fernando Araújo. As coisas ainda não estão consolidadas porque as nomeações feitas ao abrigo dessa reforma saíram devagarinho, foram aos poucos, provavelmente, porque não havia condições para fazer de uma só vez. Mas a verdade é que estão agora a começar a ter estabilidade. E vem já a seguir uma nova reforma. Quer dizer, isso, e pior, agora fala-se à boca fechada, à boca cheia, perdão, e nas redes sociais, de que o elenco das ULS nomeadas pelo anterior governo vai ser todo ele varrido e substituído por outros elencos novos. Quer dizer, como é que é possível que a administração funcione com esta instabilidade? Não é possível, tem que funcionar mal. É evidente. Tem que funcionar mal. O primeiro dever de quem chega é segurança. O primeiro dever de quem entra para um governo é garantir a segurança, garantir a estabilidade. Não pode haver outra forma. E depois então fará paulatinamente as reformas que se impõem. Paulatinamente ou mais depressa ou menos, em situações de emergência até pode haver, num caso ou noutro, alguma necessidade de se atuar com muita rapidez. Mas, atenção, os valores a salvaguardar na administração pública são a estabilidade e a confiança. Não se pode ir para a guerra sem os generais estarem convencidos de que o chefe máximo está atrás deles. Nós começamos este direto ao assunto a referir os desafios que o antigo ministro Correia de Campos teve de lidar com problemas nas urgências no passado. Quem foi o ministro da Saúde que não teve, não é? A ministra Ana Paula Martins admite que pode ter de concentrar urgências de obstetrícia. É muito difícil ter razão antes do tempo. Pois, é difícil, quer dizer, em política costuma dizer-se que não se pode ter razão antes do tempo, não é? Mas os políticos que não estão dispostos a ter razão antes do tempo virão décadas depois os observadores e os historiadores a dizer que afinal eles tinham razão. E, portanto, concorda com este caminho a seguir? Quer dizer, é evidente... De concentrar urgências de obstetrícia. Bom, é uma das formas possíveis de atuar, mas não é a única. É muito mais importante, a meu ver, começar a ensaiar já, na nossa cultura avessa a esse ensaio, devo desde já dizer, a possibilidade de delegar funções para enfermeiros com especialidade em obstetrícia, no caso dos partos de risco identificado como baixo. E esse é que é o caminho do futuro. Mas isso abre um problema com os médicos. Porque é evidente, é preciso abrir sempre problemas com alguém, ou então fica tudo na mesma, fica tudo na mediocridade habitual. Quem quiser fazer coisas, quem quiser progredir, tem que conhecer, tem que recolher do conhecimento e da experiência nacional e estrangeira tudo o que há de bom e aplicá-lo, contra ventos e marés. E se for preciso ir embora, vá embora. Eu também fui embora ao fim de 3 anos, mas deixei alguma coisa. Não temos ouvido António Correia de Campos, e só para terminarmos, o diretor executivo do SNS, António Gandara de Almeida, outro militar, deve explicações sobre esta situação no INEM, a operacionalização também da decisão política do governo quanto às ULS, enfim, e esta questão das urgências.
Não sei, eu não quero, quer dizer, estar a pronunciar-me sobre o desempenho de pessoas que têm em princípio toda a respeitabilidade. Há pouco pronunciei-me sobre o senhor diretor do INEM porque me pareceu assistir a um espetáculo deplorável na televisão. Mas neste caso eu não tenho nenhuma razão, não conheço a pessoa em causa, não conheço os seus méritos, certamente são elevados. Tenho estranhado o silêncio, isso é verdade. Tenho estranhado o silêncio. Penso que já passou o tempo suficiente para que a pessoa pudesse, enfim, desenvolver em público, porque é um lugar tão importante, é um lugar máximo da direção, é um lugar a seguir a ministro muito mais importante que secretário de Estado. Portanto, é um lugar de tamanha importância que se esperava que já tivesse havido alguma explicação. Mas não quero fazer qualquer juízo de valor. Não me encontro em condições disso. António Correia de Campos, muito obrigada por ter vindo direto ao assunto. Antigo Ministro da Saúde, estivemos a olhar para o INEM, para as urgências e para mais uma reflexão que este Governo faz, neste caso das ULS.